Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas! Muito bem! Estamos aqui na edição especial em Catanduva, um evento, seminário que está tendo aqui, promovido pelo Mundo Aba Catanduva, em prol da Corujas do Bem, que é um espaço de acolhimento para os autistas daqui, e é muito bacana. Na verdade, a gente precisa de mais e mais espaços, né? Principalmente depois aí que extinguiram as escolas especiais e espaços para acolher crianças maiores, adolescentes e adultos. Essas crianças, né, depois de 10 aninhos, 11, 12, não evaporam, sabe, pessoal? Os adolescentes não evaporam, o autismo não desaparece, olha que coisa. E aí, o que fazer com essas pessoas, né? O Projeto Corujas, ele veio aí para acolher tanto crianças pequenas quanto esses indivíduos maiores. A Mara, né, que é uma das diretoras aí do Projeto Corujas, o filho dela, enorme, eu acho que ele já deve estar aí, sei lá, 1,90 m, um moção, né? Escolas regulares não teriam espaço para ele, infelizmente. Por isso que ambientes como o Projeto Coruja é tão importante, né? Ambientes assim que as pessoas estejam preparadas, né? Que estejam o ambiente também preparado para receber, que seja lúdico, que não seja um depósito, despejos, né? Não é isso que a gente quer. Mas considerando cada vez mais o número de diagnósticos que a gente tem, é questão de saúde pública, pessoal. Não dá mais para tapar com a peneira, né? Assim, o sol. Então, a gente tem que enfrentar. Vamos dar uma olhadinha, conhecer um pouquinho mais sobre o Projeto Corujas do Bem. E é isso. Então vamos dar agora o nosso tema, um tema também assim inédito aqui no canal. Eu confesso para vocês que eu conheço pouquíssimo sobre. Meu conhecimento é muito raso, assim como muitos de vocês aí de casa. Se assemelha muito ao que eu sabia do autismo antes do diagnóstico do Arthur. Autismo e esquizofrenia. Quando eu tive o diagnóstico do Arthur, eu me aprofundei absurdamente, né? E tinha muitos estereótipos e tabus, né? Assim, do que eu sabia. E com a esquizofrenia, o que eu, como mãe, olha como que são as coisas. Eu que estou mergulhada nesse mundo neurodiverso, sei tão pouco dessa neurodiversidade, né? Sei também que é um espectro, mas também fico presa nesses estereótipos de casos mais graves, casos de internação. Será que a gente tem pessoas que têm esquizofrenia e que convivem normalmente no nosso meio, a gente não sabe? Será que é possível ter qualidade de vida com um tratamento adequado? Será que é possível ter assim uma vida longa, uma grande expectativa de vida, envelhecer bem com a esquizofrenia?
para conversar um pouquinho disso tudo com a gente, eu tenho ela, uma grande amiga que está aqui e que quando ela quer saber de algum tema, minha gente, essa aí se aprofunda, assim, sabe? Mas se aprofunda mesmo. Faz parte do hiperfoco dela também, né? Autista como é. Mas também, além do autismo, ela é muito determinada em tudo que ela pega para saber, né? E ela é obcecada em entender cérebros, entender como que funciona esse órgão aqui, né? Todas essas sinapses, essa neurociência, neurobiologia e todas essas ligações e conexões tão complexas, né? Acho que é uma meta de vida dela isso, de entender todas essas ramificações. E que bom! E que honra minha ser amiga dela. Então recebam com muito carinho Dani Freitas. Uma salva de palmas. Obrigada, minha amiga. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. E as suas palavras me impactaram muito agora no início, porque justamente a esquizofrenia, o que a gente tem é que 1% da população geral, pelo menos, tem. Só que os autistas têm 4 vezes mais chance de ter esquizofrenia. Então, isso é uma coisa muito impactante para a gente. E do que eu sempre ouvi foi que na segunda poda neuronal que aumenta a chance, né, de desencadear e que não há nada que possa ser feito, né? Sim. O que nós temos hoje é estudos estatísticos, né? Então, a gente olha estudos correlacionais sobre, por exemplo, questão de uso de drogas, que pode ajudar a desencadear, mas a gente tem uma predisposição genética, né, ali. Então, se é uma criança, ela recebe uma intervenção adequada, ela possivelmente vai abrir os sinais, sintomas, como de vários outros transtornos, mas vai ter uma base ali, né? Ela vai ter uma base antes para que isso não se agrave tanto. Pode não abrir um quadro tão grave. Severo. Mas ela vai abrir. A questão é a parte da intervenção adequada, né? Que a gente vai entrar nesse ponto que já é um desafio dentro do próprio autismo, né? Assim como no autismo, por exemplo, aquele cérebro que está programado na poda, né, que ninguém percebeu, então não se atentou àqueles sinais, mas não há o que se faça, claro. Se tiver uma intervenção, né, trabalhar bastante a parte cognitiva, a gente sabe que pode atenuar os sintomas, Exatamente. mas não há o que se faça. Vai ter esse quadro. Esse quadro, porque ele está programado. Ele é um cérebro autista, certo? E de repente, naquela primeira poda, vai se acentuar e aqueles sintomas podem aparecer. Isso eu estou dizendo para quando, nos casos em que, na primeira poda, né, que quando fala de autismo regressivo, enfim. Então, num caso de... E aí eu estou tentando fazer um paralelo para um quadro de esquizofrenia que possa abrir esse quadro na segunda poda também. É quase inevitável, né? E aí vem uma questão interessante que você está trazendo, que eu sou engenheira. E o que a gente está trazendo muito desse raciocínio que a gente está trazendo sobre o gene. Só que as pessoas se perguntam, tá, mas tem esse gene, mas por que ele não desenvolveu? Ou por que esse grupo de pessoas tem esse agrupamento genético e o outro também tem, e por que esse daqui é mais grave que o outro? E aí entra a tal da epigenética, né? E aí eu, como engenheira, eu gosto desse raciocínio de cidades, né? De a gente imaginar uma cidade, como é que o cérebro é construído como fosse uma cidade, né? Como o nosso corpo fosse construído. Vamos lá imaginar o DNA como esse plano diretor de uma cidade. Só que ele é tão intrusivo que ele fala até como vai ser o encanamento da sua casa, como vai escoar a água ali, ele vai falar como vão ser essas ruas, enfim, o DNA está ali esse plano diretor. E aí vai se construindo, a gente vai entendendo onde tem que ter uma ponte, onde não tem, onde tem que ter uma rua, quais são os espaçamentos entre esses prédios. Então, por exemplo, Brasília é o local das regras, né? Então, no prédio não pode ser, tem tal altura, tal, enfim. Já a epigenética, o que ela vai falar? Ela vai ler esse plano e vai falar, manda construir mais prédio aqui, Não, pode parar, para de construir, vamos parar.
ó, joga isso aqui fora. Tá errado, tá ruim. Então, basicamente, a epigenética ela vai regulando justamente essa expressão gênica. E foi aí que o pessoal ganhou o prêmio Nobel desse ano, né? Que foi incrível isso. Eles simplesmente conseguiram trazer uma coisa que a gente não compreendia, que é o tal do miRNA. Que antes a gente compreendia o seguinte, que a gente lembra da época da escola, que tem aquele RNA que abre lá a molécula de DNA, ele faz a transcrição ali do DNA. Essa transcrição tem o RNA mensageiro, que vai leva para o outro lado para fazer novamente essa síntese proteica, né? E aí, no meio desse caminho, tem esse miRNA que fala, peraí, deixa eu verificar se isso tudo daqui está certo. É aí que as coisas acontecem, tanto no autismo como na esquizofrenia. Só que o que eles achavam antigamente? Que na esquizofrenia, toda essa expressão ela ia acontecer só ali na segunda poda. Tá. Só que hoje a gente entende que isso acontece no período gestacional, nos primeiros momentos de vida, da mesma forma que o autismo, da mesma forma que o TDAH, da mesma forma que vários transtornos de neurodesenvolvimento. E aí, na década de 70, 2 grandes neurocientistas e psiquiatras, eles trouxeram essa grande hipótese novamente, que já se questionava há muito tempo, mas eles consolidaram isso. Então, a esquizofrenia, ela não é um transtorno de neurodesenvolvimento também? Só que a gente só consegue enxergar esses sintomas tardiamente. E aí, quando a gente vai olhar todo esse agrupamento de transtornos, qual é a base de todas elas? Sensório-motora. Você vai ver a esquizofrenia, bipolaridade, autismo, a TDAH, dislexia, tudo tem essa base motora. Quando você vai pegar os estudos correlacionando tudo isso, você vê que lá no início da infância teve questões motoras associadas, mais graves, mais atenuadas, mas a gente tem essa correlação base ali no início da vida. Então, é um alerta para se acompanhar. E aí, quando você vai ver também vários estudos, qual é o grande problema? Quando a gente vai, por exemplo, você vai investigar autismo num adulto, é sempre difícil, porque sempre tem um relato passado, exige esse relato. A esquizofrenia também exige uma pessoa relatando como foi o passado. E aí esse passado, se não tem quem relate, não tem essa... Porque quando tem, você sempre vê essas alterações no desenvolvimento. Sempre tem uma hiperatividade, alguma questão com atenção, alguma disfunção social. Nós vemos essa correlação muito grande durante esse desenvolvimento de uma pessoa que normalmente abre quadro de esquizofrenia ali aos 15, 20 anos, né? Então, tem uma correlação muito grande entre todos esses transtornos. Você pontuou aí a bipolaridade como o transtorno do neurodesenvolvimento. Sim, também existe essa... Existe uma discussão, ou isso já foi pacificado, sobre bipolaridade, transtorno do neurodesenvolvimento, ou bipolaridade, transtorno de humor? Isso daí é ótimo que você está trazendo. Muito bom, na verdade. Por quê? Nós temos lupas para enxergar o nosso mundo. E a gente tem que escolher qual é a nossa lupa. Eu posso dar um passo atrás antes de responder essa pergunta? Claro. Você assistiu 2 filmes, Divertidamente. Sim. E Interestelar? Interestelar, não sei. É um que tá no futuro, mundo caótico, e eles têm que achar uma nova moradia para os humanos, e eles são jogados em vários lugares ali. Agora eu não sei, Interestelar é com a Julia Roberts e o Matt Damon? Não, esse daí é outro. Um chato pra burro. Nossa. Não é com a Julia Roberts, não. Tá, então, esse daí é outro. Muito chato. Não, esse daí é assistam, chato. E esse Interestelar é um clássico do clássico, não, assim, então não inclusive assisti. tem uma precisão. Tirando a parte que eu vou entrar na parte que eles viajam bastante na maionese, essa parte aí, ele tem uma precisão física muito grande. Teve muita pesquisa da área física. Inclusive, e uma pessoa para você chamar da Fora da Bolha, que é minha amiga Roberta, que é estudiosa dos buracos negros, né? Eu quero muito
muito Ela é um chamar. gênio. Ela que conseguiu fazer a primeira imagem do buraco negro através de inteligência artificial. Ai, ela tem um canal no YouTube, né? Tem. Ela é maravilhosa. Ela sempre tá em podcast também. Ai, é um eu quero gênio. muito, Dani. Já fica registrada aqui que Já a fica. Dani vai me passar o contato dela, Roberta. Eu vou muito te importunar, sabe? Porque o meu filho, ele tá muito aficionado na questão dos buracos negros. Aí eu vou usar o quê? A cartada do autismo com você. Ai, poxa vida, você vai fazer isso com um autista, né? Aquelas assim, né? Se eu não puder usar essa cartada, gente, E ela é autista também. Ela foi também aí que se conectou. Ela entrou, começou a me seguir. Eu falei, não acredito, gente, a pessoa que eu sou fã, que eu leio tudo. Ela vai chocar quando a pessoa ela é muito aficionada nesses temas e aí ela é autista, choca um total de 0 pessoas, mas tudo bem. Choca, Um total de 0 pessoas. Eu tentando entender, eu tô dizendo, demorou pra cair a ficha. Pois vai, sério. E aí, nesse filme, o que acontece, né? Eles param numa tal de 5ª dimensão, mas essa 5ª dimensão não existe. A gente vai até a 4ª. Quais são as dimensões? Vamos lá. Digamos que você vive num mundo onde você é um ponto. O ponto, você não percebe seu movimento. O ponto é um ponto. Se você vai para um plano, digamos que a gente pegue esse ponto, tire e ele enxergue um plano. Essa mesa. Ele começa a enxergar o movimento. Você pode ir para frente, para trás, você se movimenta. Então, um plano, a gente tem um movimento. Quando nós vamos para o nosso mundo, nós vivemos o mundo 3D. Então, a gente consegue ver profundidade. Mas o que vem a ser a 4ª dimensão? É o tempo. Só que a gente não consegue ter percepção do tempo. O nosso cérebro, ele não foi desenvolvido para a gente ter um registro temporal tão bom assim. Sim. Por quê? Para a gente enxergar, existe toda uma reação, tem toda uma questão física, química, então a gente tem toda aquela questão da ótica e tem uma questão química, né, para a gente conseguir ter essa transdução da parte física, né, para a parte elétrica. Nós, para ouvirmos, nós temos todo esse instrumento, todo esse aparato mecânico. Então, até ele chegar, a gente não consegue ouvir tudo. A gente ouve algumas coisas, porque ele tem que voltar para aquele estado para poder se mover novamente. O nosso olfato, nós também temos um processo químico que transforma em uma corrente elétrica. Então, a gente não consegue ter percepção do mundo de forma temporal. Então, a gente tem lapsos aí. Juntando tudo isso, nós enxergamos, como Daniel Kahneman, que foi o ganhador do Prêmio Nobel, nós enxergamos o pico e o fim das coisas. E pronto, por isso que a gente usa esquema de reforçamento para parear e a pessoa tem uma noção, nossa, foi super legal, mas às vezes foi uma porcaria, que foi o que o Daniel Kahneman conseguiu mostrar, que o processo foi uma porcaria, você só melhorou um pouquinho a qualidade da vida da pessoa e a pessoa teve uma sensação que tudo foi melhor. Então, assim, essa percepção de mundo que a gente tem é muito falha. E por isso que a gente tem dificuldade de enxergar os transtornos de forma temporal, de forma interconectada. Porque a neurobiologia, ela traz essa conexão em tudo. Mas nós vamos estudando, nós vamos compatibilizando, mas nós temos essa dificuldade. Aí o que vem? Nós temos instrumentos, a gente tem um viés psiquiátrico. E o que o viés psiquiátrico faz? Se a gente for olhar a história do DSM, a gente nunca teve tantos transtornos como a gente tem hoje. Porque a gente necessita de compatibilizar isso em caixinhas cada vez menores para a gente conseguir estudar. Então a gente vai colocando em caixinhas menores, Sim, estudando esses transtornos e fazendo essa compatibilizando, né? Nesse processo de compatibilização, nós enxergamos tudo em quê? 2D. E aí vamos pegar o filme Divertidamente. Eu não sei se você lembra no Divertidamente 1, tem uma máquina que percorre todo o cérebro, que aí o Big Bang resolve entrar naquela máquina, junto com todos os sentimentos, com a tristeza e a alegria, e eles começam a passar por um processo que eles estão 3D, eles são fragmentados, aí depois eles passam por uma planificação e depois eles ficam mais simples ainda, em forma simples. Não lembro muito porque o primeiro eu assisti picado, eu assisti mais o segundo. Ah, tá. Mas tem essa cena que ele faz, que é basicamente o nosso raciocínio. Mas a gente não consegue
Porque é uma máquina de abstração. É o momento que são os pensamentos abstratos. É uma máquina para abstrair as coisas que a gente faz no nosso cérebro. Então, a gente vai fragmentando, compatibilizando essas pequenas coisinhas com outras coisas. A gente vai associando. Mas, para isso, a gente precisa fragmentar o nosso... Só que a gente não consegue fragmentar também o tempo. Então, o que nós temos? Dentro de eixos, por exemplo, o autismo. O autismo, a gente vai olhando uma pessoa que tem características conforme o tempo, os comportamentos que tem. Se estão acima ou abaixo do esperado, então a gente compatibiliza isso num tempo, passa ali para o domínio da frequência, então a gente tem espectros, por isso espectros, né, desse comportamento. Ok, nós compatibilizamos aqui o autismo, e a gente vai lá olhar o TDAH. A gente olha de forma isolada o TDAH. Sim. Aí a gente vai e olha de forma isolada a deficiência intelectual. Só que hoje a gente já entende que existem autistas misturados com TDAH, e ele é uma outra categoria, porque farmacologicamente tem coisa que não dá certo para os outros. Sim. É um exemplo clássico, o TDAH com autismo. Mas isso também vale para vários outros transtornos. E aí o que vem? Quando a gente começa a fazer essa compatibilização, um dos eixos, por exemplo, durante esse momento da gestação, nesse período embrionário, que é o tal do eixo neuroendócrino imune. Então, nós hoje entendemos que o cérebro ele tem um impacto desse sistema imunológico muito grande e sexual. Então, se a gente, por exemplo, o estrógeno, o estrógeno já tem vários estudos trazendo sobre a neuroproteção no autismo, né? Porque o cérebro de meninas se desenvolve diferente de homens, enfim, a gente tem várias questões aí em estudo e evidenciando isso. E se a gente for olhar, por exemplo, a bipolaridade, que tem muita semelhança em várias questões até da esquizofrenia, né? A gente tem algumas semelhanças nisso. O estrógeno é um fator de neuroproteção para a esquizofrenia, mas não é para a bipolaridade, porque a gente tem muito mais mulheres bipolares que homens bipolares, mas esquizofrenia já é o contrário, é muito mais homem que mulher. Então, olhando temporalmente, o TDAH é simplesmente um guarda-chuva de um monte de coisa que a gente não entende também, né? E aí nós vamos olhar, as meninas e meninos se comportam de forma totalmente diferente também. As meninas que têm TDAH, a questão de impulsividade, a questão de hiperatividade, atenção, se manifesta de forma diferente. E assim vai para diversos transtornos. Então, quando nós vamos entender por que isso acontece, por que sob o viés da psiquiatria é assim, esse é um dos grandes motivos. É porque a gente precisa colocar dentro de caixinhas por conta da nossa incapacidade de compreender tudo isso. Limitação. Exato. São criações humanas, né? Do tipo, vou dar um nome, né? Daqui até aqui é tal coisa, daqui até aqui tal coisa, daqui... Criações humanas para você mais ou menos do conhecimento até hoje, do que a gente sabe, vai até aqui. E na ciência, nós precisamos desenvolver sempre o que a gente chama de sistema de controle. Então, a gente coloca dentro de um sistema de controle tudo. Eu sempre falo que um procedimento, o pessoal fala, Denver é bom. Denver é bom por quê? Porque eles definiram o que fica ali dentro do Denver. Se sai dali, tá errado. Se a pessoa pega uma criança de 6 anos, 7 anos, está fazendo... Não, o Denver falou que não é para isso. Pega um repertório, tá pegando o repertório, não tá servindo. É porque ela falou exatamente no que ele é bom. Então, isso daí vale para tudo. Então, a gente tá compatibilizando. Só que o que aconteceu? Aí vem a treta que eu vou trazer aqui, né? O DSM, ele não é um documento só científico, ele é um documento político, social, econômico. Então, o que acontece em cada DSM? Eles falam, vamos olhar para isso. E aí, a bola da vez foi o autismo, que eles falaram assim, vamos olhar. Então, eles juntaram, que normalmente eles compatibilizam, eles juntaram porque falaram, a gente tem que entender qual é desse transtorno, o que está acontecendo. E se você for olhar muitas pesquisas antes do DSM-5, você já via eles trazendo, esse aqui é o autismo e Asperger. Autismo e Asperger. Então, muitos estudos, inclusive com esquizofrenia, eles traziam de junto o Asperger para fazer a comparação com a esquizofrenia. E com a bipolaridade também. Então, isso já era uma prática.
Então, esse documento, o que ele fez? Ele fez todo mundo se voltar para o autismo. E aí começou a estudar. E aí é interessante que eu fiz um compilado de pesquisas para entender. E aí, como é que ficou os outros transtornos? Como ficou a esquizofrenia nesse momento? Diminuiu os diagnósticos, né? Deu uma queda nas pesquisas, nos estudos, deu uma queda. E depois deu um aumento abrupto. Lá para 2014, 15... Porque nós tivemos um avanço na genética, na epigenética e nos exames de neuroimagem. E aí a gente começou a conseguir enxergar uma correlação muito grande entre o autismo, a esquizofrenia, a bipolaridade. E aí, assim, o tanto de genes... Olha, tem várias pesquisas trazendo essa correlação genética entre esses 3 transtornos e como eles se manifestam. E isso é algo incrível, assim. É incrível, principalmente porque grande parte a gente simplesmente não entende que é a parte da epigenética, né? Porque simplesmente a gente tem uma poda neuronal tão ineficaz no início e chega lá na adolescência, ela é tão mais agressiva, né? Então... E como que... E, assim, e tão sem controle, assim, né? O que poderia ser feito de prevenção, né, cognitiva? O que poderia amenizar, né, assim, esses sintomas, a manifestação tão agressiva desses sintomas, né? Quando eu falei que teve diminuição de diagnósticos, então não teve diminuição de diagnósticos, mas é porque com o aumento de diagnósticos de autismo, alguns diagnósticos diminuíram, por exemplo, deficiência intelectual. Sim. Teve uma redução absurda, porque hoje é difícil chegar... Eu não tenho dados para te afirmar isso, desculpa. Não, eu também não sei, eu não sei. Esse específico eu vou até anotar, porque eu vou atrás. Terminando aqui, eu vou atrás desse dado. Eu não sei, mas é porque eu lembro de que Sim. de deficiência intelectual, hoje, raramente alguém vai e fala, não, só tem DI. Sempre o autismo, porque hoje todas as lentes estão voltadas para o autismo. E porque cada vez mais a gente está entendendo que é esse combo da alegria da neurodiversidade, né? Tipo, ninguém tem um negócio só. Não tá tem. Tudo entremeado. Que eu brinco com o Elias, eu falo que é o transtorno X. É o transtorno X, que a gente olha de forma espectral todos esses comportamentos que tem. Por exemplo, vamos lá. Eu não sou esquizofrênica. Eu já passei por muito médico. Eu não sou. isso daí, porque eu juro, eu vou contar essa história amanhã. Essa questão minha, porque era uma pergunta que eu sempre tive pra mim. Porque, tipo, eu tenho um pensamento recursivo bizarro. Eu fico repetindo recursivo. Mas que é muito. Um pensamento recursivo? Ecolalia, só que dentro da sua cabeça. De frases, de acontecimentos, coisas complexas. Mas não é igual a esquizofrenia, porque ela não vem de uma confusão. Eu sei exatamente de onde ela vem, por que ela veio. Não vem de algo delirante. Não é delírio. E, inclusive, até é bom trazer essas questões dos critérios diagnósticos, né? Não vem do delírio, não é isso. É muito... E nem mas aí se assemelha ao pensamento confuso, né? Justamente a esse pensamento confuso, desorganizado, se assemelha. Então, e aí? Qual é a linha que separa? Uhum. Porque não é um delírio, mas é um pensamento desorganizado. Só que o que acontece? Eu tô até aqui com uns critérios. Para você fechar diagnóstico de esquizofrenia, são 3 os critérios essenciais, que é delírio, alucinação e discurso desorganizado. E aí a gente tem os 2 outros critérios que eles são importantes, que é comportamento catatônico, desorganizado e os sintomas negativos. Que aí nós vamos aquele embotamento afetivo, a gente vai... Aquela falta de fazer as coisas, de desejo. Então você tem esse embotamento, que esse era o chamado o quê? Autismo. Até 1911. A primeiro momento que... 1911 não. Isso daí foi Bleuler, em 1911, que ele veio com esse nome de autismo para esse conjunto de sintomas. Só que eles precisam estar juntos?
Essa que é a questão. Só terminando essa parte daqui desse nome, gente, isso daí só falando que isso daí foi depois separado e tudo, é só um nome que carregou, enfim, o autismo fazia parte da nomenclatura, mas o significado se alterou. Para você fechar o diagnóstico de esquizofrenia, são os 3 primeiros. Precisa junto. ter, eles precisam estar ali. E precisa ter pelo menos 6 meses, sendo que 1 mês de forma contínua. Então são... alucinação, delírio. Aí, para separar, alucinação e delírio. É mais... Por exemplo, a alucinação, ela é sensorial. Você tem que sentir. O delírio, ela tá mais no campo do pensamento. Então, são as grandes diferenças entre eles, né? Tipo, eu na Black Friday delirando que eu sou rica e não paro de ver todas as promoções, colocar coisas no meu carrinho da Shein, Shopee e tal. Rico já nem vê Shein, Shopee. Você vê o delírio. Você vê o delírio, né? Mas tá, mente delirante. Vai. Colocar. O negócio é depois de não fechar o carrinho, né? A gente só coloca no carrinho. 80, 90, 100 itens no carrinho. Shein, Shopee, pra ver achando que é rico. Ai, delírio, vai. Delírio, alucinação, não tive delírio ainda. Delírio, alucinação. E aí... Não. Não. Aí é delírio e discurso desorganizado. E aí, eu trouxe até uns exemplos que eu acho interessante desse discurso desorganizado aqui, porque outra coisa que também eu fui... Gente, foi eu fiz um levantamento que isso aqui dava uma publicação, que eu falei assim, tá, mas quais são as porcentagens dos transtornos que as pessoas são diagnosticadas que tem cada sintoma desse? O discurso desorganizado é um dos menores, mas é menor por quê? Porque você só coleta isso quando ele está internado. É muito difícil você ter discurso desorganizado. Então, mas quão desorganizado tem que ser? Exatamente. é esse que é a questão, porque às vezes a pessoa está com um discurso... Vamos lá, qual é uma das dificuldades no autismo? Isso daí você vai conversar com vários autistas, tem dia que o autista não consegue conversar. Isso aí você também vai ver muito na pessoa que tem dislexia, que a pessoa está tão confusa, TDAH essa praxe... Também. Como? TDAH também. TDAH também. A praxe atravessa motora. as coisas. Esse é um dos sintomas. Atravessar. Então, assim, tá todo mundo falando A, você tá falando Z. Depois você voltou para B e C, não concluiu nenhum, saiu andando. Aí tá todo mundo assim... Esse daí eu vou te dar aqui os exemplos. Que passagem tá? foi essa dessa pessoa pela sala, né? Do tipo... Então... Dos estudos que eu peguei aqui, ó. Saltar rapidamente entre tópicos sem conexão lógica, confundindo os ouvintes, que é o descarrilhamento, né? Responder de forma incoerente ou sem sentido, sem atender o que foi perguntado. Inventar palavras, misturar sílabas, sem significado compreensivo, né? Falar em rimas ou padrões de som que interferem na comunicação. Ter dificuldade em completar pensamentos, deixando frases pela metade. Repetir continuamente as palavras ou frases sem motivo. Olha que dificuldade. Você já viu vários transtornos aí entrelaçados? E aí, quando eu fui atrás dessa prevalência, eu só achei quando as pessoas estão internadas. Que aí você vai achar em 20 a 30% dos pacientes internados. E isso aqui é motivo de internação? Deixa eu falar. Não tá escrito Mirella aqui embaixo? Assim, a gente quer ser internado, sabe pra quê? Pra ser cuidado dentro do hospital, pra ganhar uma gelatina. Sabe? Nossa, eu fui internada na minha gravidez. Foi tão bom. Foi fiquei bom. uns 2 dias, sabe, assim, eu tava grávida, me internaram, foi legal. Fiquei uns 2 dias lá. Depois disso, eu acho que eu não tive mais paz. Nossa, e a comida era boa. Eu lembro da comida boa do hospital. Gente, como não pode um negócio desse? Cara, mas que coisa doida, né? Você foi falando essas coisas, cara. Eu sou a rainha de... Sei lá, tô na sala, falo um monte de coisa desconexa. Meu marido só fica assim, aí ele olha pro meu filho. Ai, não liga não, deixa sua mãe.
Ninguém entendeu nada. Aí meu filho mesmo fala assim, mamãe, ninguém entendeu nada do que você falou. Nada a ver com nada. Aí eu falo, ai, tudo bem, deixa. E me irrita se me pergunta de novo. O quê? Ah, você que é lerdo de pensamento não acompanhou, dá licença. Porque doeu, entendeu? foi Porque, tipo assim, sabe, tipo, ai, me irrita que me pergunta de novo. É porque eu sei que eu tô desconexa. Ah, então dá licença. Aí eu saio andando, tipo, olha só que coisa. Mas isso é muito comum em vários dos transtornos, né? Isso aí. Fora da casinha. A esquizofrenia, ela é interessantíssima estudar, porque você começa a compreender. E o que abriu portas da esquizofrenia de todas as pessoas foi o autismo. Foi muita pesquisa em cima do autismo. Que ele foi trazendo. Eu vou falar, que eu acho legal trazer esses exemplos, né? Aqui, por exemplo, a questão do delírio. O delírio, gente, 50% a 70% dos casos tem delírio. Mas aí eu consegui achar pesquisa que a pessoa não está internada. Ela tem delírio e não está internada. Inclusive, a gente... Olha, eu trabalho com algumas pessoas esquizofrênicas. Eu conheço muita gente. E tem delírios, faz parte, inclusive alucinações. Ouve vozes continuamente e estão ali trabalhando. Eu ia te perguntar isso, né? Porque a gente estava conversando em off. Porque para mim, gente, assim, ó, a pessoa esquizofrênica teria que ser algo muito caso de internação, muito grave, muito que destoaria muito no ambiente. Mais do que eu na sala da minha casa, no meio das minhas amigas. Eu já destoa, faço coisa que destoa, mas tudo bem, normal. Todo mundo tá se acostumado, né? Esquisitinha, normal. Mas que seriam coisas assim, a minha visão da esquizofrenia era de algo muito mais, né, assim, fora. Eu não entendia que poderia, sabe, assim, esses pequenos delírios, pequenas alucinações, mas que fossem coisas assim, de se conviver, assim como... Pode conviver. Assim como esses exemplos que você deu, que eu fiz um checklist em tudo que é só do meu dia a dia. E normal, em que você convive, e que são pessoas que conseguem um certo grau de funcionalidade, mas que estão em tratamento. Essa questão. Vamos lá para o tratamento. Depois eu quero voltar aqui até nesses critérios diagnósticos. Cal, você pode ser rico pra... Eu conheço esquizofrênico que é rico, mas é rico e não recebe tratamento adequado. Só toma medicação. É só remedinho. Por quê? Porque a gente não tem terapeuta. Uma das poucas, inclusive é uma que você, se você puder chamar ela para o Outspod, ela é a referência no Brasil em esquizofrenia. Eu consumi a alma dessa mulher pelos livros, as coisas que eu falei. Ilma Brito. Ilma Brito, ela é de Goiânia, está aposentando agora. Ela é uma das poucas que traz sobre análise comportamento aplicada à esquizofrenia, que é o que tem mais evidência de intervenção para esquizofrenia. Sabe outra coisa que tem evidência na esquizofrenia? Integração sensorial. Quem faz integração sensorial em esquizofrenia? Não faz, porque não tem profissional, não tem nem para o autismo. Não tem nem para adulto autista, nem para adolescente, eu só vejo só infantil. O que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, vamos aqui abrir a torneira, escovar os dentes, se arrumar, vai cuidar, porque ele começa a ter déficit cognitivo, né? Vai tratar o esquizofrênico quando ele já está ali com o cérebro numa situação triste. Onde ele já está permeando, porque infelizmente tanto o autismo como a esquizofrenia permeiam muito com transtornos neurodegenerativos, né, como Alzheimer. Então, infelizmente, esses transtornos, eles, especialmente esquizofrenia. Então, só vai tratar nesse caso. Mas a integração sensorial deveria ser uma das primeiras portas, assim. Um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional que entenda dessa integração para começar uma intervenção ali. E aí vem a base comportamental. Trazendo sobre intervenção, qual é o grande problema que a gente tem hoje na esquizofrenia? Que tem no autismo? Pseudociência. Você vai ver os estudos, por exemplo, falando sobre ouvir vozes. Qual é a dica na internet? Que eu até conversei com uma amiga minha que ela tem um filho esquizofrênico, que ela estava dando essa dica que um pai falou. Aí eu puxei ela, minha amiga, então... Sobre ficar perguntando, o que a voz está falando para você? O que não. E aí tem vários estudos de sujeito único, né, delineamento de sujeito único, trazendo, que lógico, cada um tem a sua função, tem que olhar, mas esse comportamento, quanto mais atenção você dava,
mais frequente se tornava. Mais intenso se tornava. Dar demandas além do que a pessoa consegue também aumentava escutar essas vozes. Mas quando você dava uma atenção contingente, então uma atenção programada, de tempo em tempo, sem exigir, sem pedir, aquela atenção normal, assim, para você não entrar naquele comportamento adjuntivo de você ficar naquele ócio, enfim, poder também acontecer. De ignorar totalmente. Ignorar totalmente. Também. Não é também indicado. Nos estudos que eu consegui levantar, nacionais e internacionais, isso ficou muito presente. Só que aí o que a gente tem? A gente tem a psicanálise, pegando essa criatura e perguntando, me fale mais, conte aí sobre o que você tá pensando. Tá. Então, é isso. Essa questão. Mas é interessante você dizer que você convive com essas pessoas que têm esses delírios, têm essas alucinações, que não estão, então, tratadas. Não estão na medicação. A sorte que eu trabalho no hospital onde... Gente, o meu hospital, que eu sou concursada, assim, a gente brinca que lá você fez um concurso e você tinha que ter um CID para entregar, que todo mundo lá tem alguma coisa. A minha chefe tem 2 filhos autistas, ela claramente é altamente habilidosa. A minha outra chefe, que é militar, você tem um monte de chefe, né? Ela é autista. No corredor, o que tem uma que tem esquizofrenia, TDAH. Elas são concursadas. Todo mundo concursado. E todo mundo trabalhando. Todo mundo com CID. Não são ali. pacientes. Não. Todo mundo. Estão trabalhando. Trabalhando. E eu não autista, TDAH. Estão ali com seu remedinho ali. Exatamente. Tá. Não, só que o ambiente é muito acolhedor. Tá. Por exemplo, teve uma colega nossa que ela deu um surto, uma colega, e ela ficou trancada dentro de casa. O que aconteceria? Normalmente ela seria demitida por falta. A minha chefe, que é uma pessoa extremamente sensível, que ela falou, tem uma coisa errada. Vamos fazer uma visita. Mandou o pessoal lá que a gente tem uma assistente social no hospital, uma, 2, 3 ali. Foi fazer uma visita, viu que ela estava num estado deplorável. Ela teve um surto, ela estava... E aí, todo mundo acolheu, entendeu. Aí, passou pela junta de saúde, fez uma... Porque lá tem um centro psiquiátrico lá no hospital, né? Então, é um lugar diferenciado. Sim. É um lugar diferenciado, apesar de não estar tendo a intervenção adequada. E aí... E tem esses... Bom, pontuar que tem essas questões dos espectros, né? Sim. Então, que não são... casos que estão dessa situação aí degenerativa, em casos que estão em surto, que estão em pontos muito graves, né? Mas acho importante você dar essa visão, né? Porque nunca que eu imaginaria isso, né? Porque, assim, é muito... No país que a gente está, a realidade que a gente tem... Quem que a gente pensar em neurodesenvolvimento, questões psiquiátricas, quem raios tem acesso a algum tratamento decente e digno hoje, Dani? Não tem. Cara, não tem. Não tem. Nós não temos. Não temos. É isso que eu ia falar. A gente não tem. E a gente tem uma condição financeira assim boa, e a gente perto da sociedade brasileira. Não tem. Eu não tenho condição. Assim, a gente tapa buraco. Eu vou pra psiquiatra, eu não consigo ficar me mantendo em psicólogo. Psiquiatra, remedinho? Não. E eu mesma, assim, E remédio não trata. Não trata. E meu TDAH, eu me sinto intratável praticamente. Meu transtorno do distúrbio do sono. Você tenta um negócio, desregula o outro. E tem hora que fica assim, não trata esse negócio. Gente, aqui não tô... Como que fala? Eu tô só abrindo, tá? É um desabafo, um momento de desabafo. Mas é momento, assim, de realidade. É difícil mesmo. Se ajustar medicamento já é difícil pra caramba. Isso que nós somos adultas, a gente consegue dar um feedback, a gente estuda muito, então a gente já tem um olhar apurado para as coisas, para conseguir conversar com o médico, dar uma devolutiva. Olha, eu senti, né, assim, que piorou em tal coisa, aí você tenta contrabalancear com um, com o outro. Pensa nas crianças, em adolescentes, ou então naqueles que não têm como se expressar, né?
que não são oralizados, que não tem uma expressão, que não conseguem se expressar de forma satisfatória. Cara, é muito difícil. Eu viro e mexe e desisto de mim, de me tratar. Porque eu fico assim, é intratável. Eu desisto disso aqui. Porque eu ponho um remédio, piora outra coisa. Olha a questão. Nós somos o TDAH, autista, a gente tá empoderada. Nossa. A gente, perto da esquizofrenia. É lógico. Eu posso chegar aqui e falar pra vocês que eu sou autista e TDAH e tá tudo bem. E se eu chegasse aqui e falasse, gente, eu sou esquizofrênica, eu sou bipolar. Por quê? A sociedade trata isso como doença. Total. E aí tá vindo a minha briga. Porque eu tive recentemente uma discussão com uma eu ia falar um palavrão, filho. Mas uma galera da psiquiatria que se sentiu muito incomodada quando eu comecei a levantar a bandeira que esquizofrenia é um transtorno de neurodesenvolvimento. E aí uns psiquiatras entraram em contato. Da onde você está tirando isso? Aí eu peguei a minha base toda de pesquisa, tá aqui. Eles... né? Realmente. Aí a discussão acaba nesse momento, quando eu trago todos os estudos porque e tudo. não tem glamour, né? Porque, não assim, tem. colocaram um glamour no autismo. Então, o dia do orgulho autista e tal. Mas ninguém saiu, eu sou esquizofrênica. Eu sou bipolar e tal. Então, e aí? O glamour dos outros transtornos, né? Cadê? E aí não tem direito. E as bandeiras disso. Porque a esquizofrenia resultou, o autismo resultou na lei berenispiana. A gente tem uma lei que protege o autismo e fala, é deficiência sim. O TDAH, ele não tem essa lei, mas, por exemplo, na parte escolar tem uma lei específica que já dá uma ajudinha. Aí tem muito, mas e esquizofrenia? Não tem. Tem só o estigma. Só o estigma. Bipolaridade é a mesma coisa, só o estigma. E pra piorar... Você fala, aquele cara ali esquizofrênico. Exatamente. Tipo assim, cara esquizofrênico. Não tem... É terrível. É horrível, é muito estigma. E pra piorar, o que acontece? Autismo e TDAH tem mãe lutando, mãe jovem. Esquizofrenia abre tarde. A pessoa já tá no mercado de trabalho, ou já é um adolescente. Ou adolescente ainda tem a mãe, mas tá no mercado de trabalho, já era. Então, o que acontecia? Eu na minha época do trabalho, quando eu trabalhava na emergência, o que eu recebia de pessoas com esquizofrenia, que era um morador de rua, que ia lá para conversar, que eu ia, levava um lanche, sentava com ele na rua durante madrugada, eu gostava de pegar plantão de madrugada, e sentava ali. Assim, eu vou contar porque... Da onde veio toda essa minha história? Eu fiquei pensando se eu ia contar ou não, trouxe até um negócio que eu tô com medo de chorar. Mas eu vou contar. Na quarta série, eu mudei de escola e eu consegui uma bolsa numa das escolas mais tops de Brasília, assim... é a escola que o povo passava para medicina, escola top, eu era bolsista, e eu tinha que ficar colada com as pessoas inteligentes. E eu tinha um amigo, eu não vou falar o nome dele aqui, que ele foi da quarta série até a faculdade de engenharia mecânica comigo. E ele sempre foi esquisito, igual a mim. E ele falava para mim que a gente era esquisito igual. E eu mandava ele sempre catar coquinho. Mas foi piorando conforme o tempo os dois, né? E aí, ele foi me acompanhando até... a uma época do meu diagnóstico, né? Meu diagnóstico eu fechei para todo mundo, eu já falei isso claramente. Eu vivi um período conturbado da minha vida que veio o diagnóstico, meus pais não foram atrás, enfim, foi E esse meu amigo estava sempre me acompanhando e a irmã dele, nessa época, abriu o quadro de esquizofrenia. Então, muitas vezes, a gente fala, Dani, bora procurar minha irmã. Só que eu nunca encontrei. Quem encontrava, acabava encontrando, eram os pais e tudo. Então, eu nunca tinha me deparado nessa época, na adolescência. E nessa época, ele virou pra mim e falou assim, nossa, Dani, a gente é muito parecida, a gente é muito esquisita igual. E ele ficava falando, vai te catar. E ele já estava começando, existem uns sintomas prodrômicos, né? Que são sintomas que vêm antes de você abrir um quadro. Então, a esquizofrenia, ele começa a ter o abotamento, e ele já estava mostrando algumas coisas assim. E aí, eu entrei na faculdade antes que ele, na UNB, e logo em seguida eu já comecei a trabalhar, então eu passei no concurso, então minha vida já era uma loucura. Faculdade pública, ainda por cima trabalhando, foi e engenharia puxa muito. E aí eu estava na UNB, e na biblioteca da UNB,
E eu tava com aquele bando de livro subindo do subsolo. A biblioteca do UNB, gente, ele é um mundo, para quem não sabe. Ele é um trem gigantesco, subindo as escadas. E eu vejo ele descendo, todo sujo, de pasta de dente. Ele tava todo sujo, todo sujo. Na verdade não. Como é que... Ah, não, a gente se encontrou. Agora eu não lembro se estava descendo, subindo. Não lembro exatamente, mas a gente se encontrou na escada e ele tava muito sujo de pasta de dente, todo sujo. E aí, ele falando umas coisas totalmente desconexas pra mim, eu simplesmente travei com aquele bando de livro, eu não consegui fazer nada, ele foi embora e eu continuei travada. E nessa, eu não sabia o que fazer. E aí eu fui trabalhar, saí de lá pra trabalhar e logo a gente estava no final do semestre, depois a gente não se encontrou mais. Ele tinha entrado na UNB? Ele entrou para engenharia mecânica. Ele entrou, você já tinha visto ele lá? Já, e ele tinha um apelido, o pessoal chamava ele de blá 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 e blá blá blá. 2 nomes parecidos, porque ficavam zoando ele, eu ficava brava. Todo mundo na engenharia mecânica tem apelido. Eu tinha o meu, que era o meu era tranquilo, perto do... Porque o nome pessoal era Corinho de Rato, era só uns sempre nomes só horrível. zoando, só... E ele tinha o nome das 2 personalidades dele, né? Que o pessoal já chamava, ele já tava abrindo quadro. E eu ficava puta, chamava atenção do pessoal, enfim. Então, você já tinha visto ele lá, tal, mas foi a primeira vez que você viu ele naquele estado. Eu nunca tinha visto. Ele falou coisas... Ele tava falando coisas horríveis. E ele tava agressivo, assim, não agressivo, mas... A expressão dele era uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Eu conheço ele desde a 4ª série. Uhum. E aí eu fui fui trabalhar. E depois, assim, aquela correria de final de semestre e tudo. E aí eu fiquei sabendo, depois de um tempo, que ele ficou morando lá na UNB. Virou morador de rua. E a gente já tinha um outro colega, que era da engenharia mecânica, que também virou morador de rua. Que, enfim, vivia lá. Eu sei que, assim... Eu fui uma bosta. Uma bosta. Não tem outro termo pra falar sobre isso. E eu não podia corrigir, a gente não consegue voltar no passado. Não tem como voltar. O que a gente pode fazer é dali por diante, no futuro, mudar as coisas. E aí foi aí no meu trabalho que eu podia acolher quem eu sabia que era. Parece que assim, grudou, né? Eu falo que as pessoas foram se aproximando de mim. Eu acho que eu já chorei tanto com isso, mas tanto que hoje eu não chorei. Porque quando eu tava montando a apresentação, eu não parava de chorar, lembrando dessa história várias e várias vezes. E aí, nessa, eu vi como uma oportunidade de acolher. Você já reencontrou ele alguma vez? Não consegui. Nunca mais? Não consegui. Você nem sabe se ele tá... Não, mas eu sei que ele recuperou, passou em concurso, formou. Porque eu cheguei no 7º semestre de engenharia mecânica e mudei de vestibular, né? Foi justamente coincidiu de eu estar mudando de curso. Porque como eu passei antes dele e tudo, eu adiantava muita matéria, eu era louca que fazia 300 créditos ao mesmo tempo. E aí eu... fiz vestibular também depois para outro campus, que era bem distante, tipo uns 100 quilômetros esse outro campus. Então, era um campus de outras engenharias. E aí... Mas o que eu falo, gente, a vida ela é boa, no sentido que a gente pode corrigir as besteiras que a gente faz com as pessoas, assim, de não saber acolher, de não... Mas eu acho que é uma forma da gente enxergar as coisas. Dani, a gente age com a maturidade que a gente tem no momento. E tem coisa que faz a gente travar. Porque você não sabe o que fazer. Eu não sabia. Mas eu fiquei envergonhada de não fui atrás. Eu entendo você ficar assim. Eu entendo. Mas não é uma situação fácil. Você ter ido atrás aliviaria a sua consciência, mas não teria mudado o desfecho. Não. Você sabe disso, não Sim, sabe? não tem como. O desfecho, não.
não naquele momento, porque a gente não consegue muito salvar ninguém de nada em determinados momentos, principalmente. Mas hoje, né? por exemplo, com a consciência que eu tenho hoje, eu chamaria o segurança, lá tem um hospital universitário, sabe? Tá. Se eu tivesse um mínimo de... Você poderia ter internado ele? Chamado alguém para ajudar, sei lá. Eu não sei. Tudo bem, seria algo muito pontual, mas não seria algo que de fato teria feito, não sei, alguma diferença muito grande para ele. Teria sido algo que poderia ter sido mais Quanto tempo os pais dele ficaram procurando para você? Ele? E os pais procurando? Ai, não sei, eu já pensei. É muito difícil. Foi muita coisa que eu fiquei pensando. É muito difícil quando tem essas questões, porque quando... Eu não sei, eu nunca tive questão com esquizofrenia, né? Eu já tive contato muito próximo com adictos, por exemplo. E, gente, não estou comparando, mas o que eu estou dizendo é que em determinados estados de saúde em que a pessoa está, você pode ter a maior boa vontade do mundo, mas requer muito além disso. Você requer toda uma estrutura profissional, todo um... A nossa impotência, não tem outra palavra, é impotência. A gente é impotente diante dos nossos filhos, Dani, com todos os privilégios que a gente tem. O tanto que a gente corre atrás para os nossos filhos e o tanto que a gente é impotente. Cara, a gente é muito impotente. Muito. Mas aí a gente tenta fazer o que é possível, né? Eu sei, mas é isso que eu tô dizendo. Isso vem de um lugar de maturidade, vem de um lugar de conhecimento, vem de um lugar que os anos de vida vão passando pra gente, né? Só que esse meu amigo, ele plantou uma sementinha na minha cabeça, quando ele falava que a gente era muito parecido. Isso foi uma coisa que ficou plantada na minha cabeça. E aí, enfim, eu... Aí você foi fazer todos os testes pra ver se você também não tinha esquizofrenia. Não, eu ficava perguntando, gente, será que não será também... que também? Mas a gente não, é muito parecido. muito Deixa eu parecido, ver, será? Não, já... Mas o que ele plantou nisso foi a questão justamente de correlacionar, né? O quão entrelaçados são todos esses transtornos. Mas, cara, se a gente vai pensar que é uma fase do neurodesenvolvimento, a partir daí é tipo tudo. E aí, como empodera a pessoa quando ela entende que ela não é uma... Porque você entender que você é neurodiverso não quer dizer que agora tá tranquilo. Não, o mundo, a humanidade se desenvolveu por pontos sociais. Então, assim, eu tenho que ter uma cognição social, eu tenho que ter uma função social para viver bem. Se eu não consigo desenvolver isso muito bem, eu tenho um abismo aí. Isso é um ponto. Mas se eu entendo que meu cérebro é neurodiverso, eu consigo compreender, tá bom, eu funciono de forma diferente e por isso eu tenho que lutar pelos meus direitos, porque a gente tem direitos e eu tenho também que ter uma intervenção adequada. Então eu começo a me empoderar disso ao invés de me colocar dentro de uma caixinha e falar eu sou uma pessoa doente. Porque isso, de certa forma, passou comigo também. Eu passei quase 10 anos sem contar sobre o meu diagnóstico para uma pessoa, e a primeira pessoa foi meu esposo, porque eu morria de vergonha. Para mim, assim, falar, sou Asperger, que na época era Asperger, foi o que eu falei pra psicóloga quando ela falou isso pra mim. Eu falei, eu não bato a cabeça na parede, porque você tá falando que eu tenho isso. Eu fiquei pé da vida, no meu capacitismo, na minha ignorância. Eu não consegui me empoderar, porque a forma que foi me colocada é que eu tinha uma doença e pronto, só que é uma doença que não tem cura. Sabe? É uma coisa que eu sou assim, acabou, eu sou doente, o resto é normal, os outros... E não, eu sou neurodiversa. Isso faz toda a diferença e isso que eu quero para as pessoas. E assim, eu tá aqui conversando com você, é a vida me abrindo uma oportunidade daquilo que não lá de trás. A vida ter me dado a oportunidade de estar nesse meio, estar estudando, de eu ser voz, de pegar o autismo e poder trazer outros transtornos e falar, olha, gente, esse pessoal precisa de ajuda. E se a gente ajudar eles, a gente consegue mais força ainda, sabe? Eu estar aqui palestrando, amanhã eu vou estar palestrando aqui, trazendo toda essa informação para as pessoas, isso é novamente a vida sendo boa para mim. Sim.
e eu retribuindo isso, sabe? Sim. É isso. E quando você sabe que assim, né, a gente sempre bate muito na tecla de não romantizar, de trazer as informações como elas são, né, trazer clareza. Mas eu que tenho um menino pequeno que tem muita consciência, que tem um cognitivo apurado e que questiona muito, vira e mexe, eu busco algum romance para entregar para ele, porque eu tô formando uma autoestima, né? Então, é um equilíbrio, porque, poxa, também não é só jogar tudo de ruim, né? Do tipo assim, nossa, todo esse mar de dificuldades, esse mar de desafios, e tipo, nossa, não sobra um fiapo de nada de bom, não é por aí também. Porque um cérebro que é brilhante em alguma coisa e tudo, ele paga um preço. Em alguma coisa. Eu vejo o meu filho, por exemplo, o Aquiles, ele tem muitos déficits, mas o Aquiles, ele tem umas coisas que é muito fora do normal. Eu acho que eu já te falei do tipo, se o Aquiles não comer uma comida, ninguém deve comer. Porque ele sabe, eu sempre passei mal, porque eu já não tenho isso tão desenvolvido. O Aquiles, ele tem uma noção, é outra coisa que é uma coisa que eu não compreendo. Agora é muito engraçado, é combinação de cores com roupa. Ele tem uma coisa com roupa, de combinação de roupa, que eu falo, não é possível. Ele me entrega as roupas para eu vestir, que ele quer que eu me vista desse jeito. Eu falo, isso é ridículo, mas eu vou vestir. Aí quando eu visto, dá certo. Eu falo assim, meu Deus do céu, como esse rapazinho. E é algo incrível, um cérebro que vê coisas que eu não consigo ver. E ele paga um preço por isso. Então, eu também busco muito esse lado romântico também para entregar para o meu filho, porque eu quero entregar. Eu sempre vi beleza no esquisito. É por isso que você é minha amiga, né? Não por acaso, meus melhores amigos são todos autistas, meu marido é autista, né? Mas eu sempre vi beleza. O esquisito, para mim, nunca foi uma forma pejorativa. Tanto que sempre na escola, na faculdade, né? Sempre era desse jeito que eu falava assim, eu gosto o esquisitinho, sabe aquele esquisitinho? Eu gostei do esquisitinho. Para mim não era de forma pejorativa, mas era uma forma de dizer porque era o que não era a manada. Era o que era o diferentoso. Dali não ia sair nada igual os demais, né? E isso sempre me encantou. Sempre me encantou. Então, para mim, nunca foi um esforço. Eu sempre vi beleza no esquisito, no diferente, no fora da curva. Sempre, 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 sempre. E é engraçado porque mesmo assim, sei lá, quando tinha as boy bands, aí tinha o que era o vocalistinha, era o que todo mundo gostava. Não, eu gostava porque tinha a cota do esquisitinho, eu era o do esquisitinho. Ou era sempre era o diferentoso ali, assim. E eu vejo mesmo muita beleza nisso. Então, para mim, não é tão difícil entregar isso para o meu filho. Mas quando ele começou a me questionar sobre isso, por que eu sou autista, porque ele é autista e eu também sou, o que quer dizer ser autista? Então, é porque eu sou menos ou porque eu sou mais? Isso é legal ou não é legal, né? E eu tentando explicar para ele essas diferenças e tudo mais. Então, para mim foi incrível ter meu marido com o diagnóstico e eu ter, assim, para mim, nossa, foi uma benção. Eu ter um modelo positivo para passar para ele, porque esse pai é um herói, que ele ama de paixão. Então, se esse pai é autista, então tudo bem ele ser também, né? E do tipo, mamãe, mas por que você não é também? Não, a mamãe não é, porque a mamãe tem um cérebro diferente também, né? Então, mas
acho importante a gente ver as dificuldades, gente, mas também a gente ir treinando o nosso cérebro, a nossa forma de enxergar, para enxergar essas potencialidades todas, porque tem muito potencial aí em tudo isso, sabe? Mas muito. Existe um estudo trazendo a questão do tálamo, né, em esquizofrênicos, né, por conta essa velocidade do tálamo e essa hiperconexão, né, em algumas áreas que acaba desenvolvendo mais essa questão de QI em um certo momento, né? Você tem uma taxa, até dentro do autismo, né? Tem pesquisas trazendo que dentro da população altamente habilidosa tem uma taxa mais alta. Lógico que tem questões, esses estudos, né? A gente tem que olhar essa faixa, mas existem. E eu acho importante a gente trazer isso mesmo. Eu acho que a gente sempre tem que buscar também viés positivos, sim, sabe? Porque a gente também precisa de modelos positivos, não só, né? Não é igual, tipo, o modelinho nós não somos o nosso transtorno, né? Exato. Não somos. A primeira vez que eu vi mais sobre a esquizofrenia foi com o filme Uma Mente Brilhante, que é fantástico, inclusive, né? Meu Deus. Nossa, que filme que... E que é uma história verídica, né? E que, meu Deus, que mente apaixonante a daquele cara. E que coisa incrível. E ele foi até a velhice. E no caso dele, foi já na velhice que ele... pode abrir o quadro mais velho No caso dele, foi na velhice mesmo que Mas abriu. você via até a questão do John Nash. É o John Nash. É o John Nash que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Isso. Uma mente brilhante. Exatamente, uma mente brilhante. Mas aí olha que curioso, assim, do John Nash. Vamos olhar uma pessoa de fora olhando o John Nash. É uma pessoa que começou com aquele embotamento, ele começou a se fechar, ele tinha padrões restritos e repetitivos. Quem olhava de fora achava que também poderia ser toque, porque ele saía repetindo as mesmas coisas sempre. Questões sensoriais, mostra. Então você vê quem está olhando de fora vai olhar muito assim, um toque, por exemplo, um Tourette, porque fala algumas coisas assim. Então começa a ver essa correlação. Mas é esquizofrenia mesmo? Ou se é esse tanto de outros, sabe? Se não faz um olhar mais específico, focal, você não consegue enxergar a esquizofrenia. Você vai olhar esse bando de desses outros... Eu enxergaria um autismo antes nele, falar, autistaço aquele cara. Até ele começar com os delírios e alucinações e tudo mais. Porque até então, para mim, todos aqueles comportamentos dele já se encaixaria também no autismo. Os padrões restritos, repetitivos, questões sensoriais. É que depois... Inclusive, quando você vai olhar o DSM, se a pessoa tem um diagnóstico antes de autismo, deve-se observar de forma muito mais intensiva, durante um mês, esses sinais e sintomas de forma ativa, esses 3 critérios que eu falei. Então, exige isso, porque a questão sensorial do autismo pega muito. Então, por exemplo, sentir coisas... não sei se você conhece, eu esqueci o nome disso, dessa sinestesia, que a pessoa ela escuta a música e vê cores. Eu esqueci o nome, que a pessoa escuta e vê cores. Isso, tipo assim, sente a música, escuta o cheiro, não é? Parestesia. É um nome, eu não mas tem um nome, agora. Tem. Então, olha que... Então, é questão de ouvir coisas também disformes, porque justamente esse range desse espectro, né, de audível é maior, então consegue escutar um pouco mais. Por exemplo, eu escuto barulhos que ninguém escuta, e não é, eu já medi para saber que o barulho estava ali. Sabe esses negócios de bichinho pra matar mosca? Não. Que mata mosca? Aquela luz azul?
Tá. Ela, enfim, Tem uma ela é uma luz, frequência. ela tem uma frequência, eu escuto ela. Eu entro no shopping, eu já olho para aquele negócio no meu ouvido, ai, meu Deus do céu. Sinestesia mesmo, né? Bom, obrigada. Sinestesia. Então, eu tenho dessas coisas também, mas é porque eu estou escutando. As outras pessoas não escutam. Para mim é horrível. Eu não escuto. Não é o normal, você vai entrar no shopping, vai estar tranquilo, eu vou estar lá escutando. Então, essa interface é muito grande. Nós precisamos falar cada vez mais sobre esquizofrenia para empoderar essas pessoas, porque a gente empoderando elas, a gente vai estar se empoderando também. A gente não sabe se nossos filhos vão abrir quadro, é uma caixinha de surpresa. O autismo tem uma correlação lá com a depressão, ansiedade, o toque, a bipolaridade, esquizofrenia, mas trazendo especialmente esquizofrenia e bipolaridade muito, muito grande, e a gente tem que se unir para lutar. E outra coisa que está acontecendo também, pessoas com outros transtornos estão ficando com raiva da gente. Isso eu escuto demais nas redes sociais. É um absurdo vocês terem todos esses direitos, a gente não tem. Você também tinha que ter. Você precisa ter. Então, bora lutar junto por isso. Sim. Isso é uma verdade, mesmo porque, de novo, é tudo muito entrelaçado, né? Acho que agora, assim, cada vez mais estudando sobre, né? Esses estudos estão se aprofundando. Então, foi um pé com autismo. Nossa comunidade é bem barulhenta, né? Por sorte, bem barulhenta, e ainda assim a gente fica camelando tanto para conseguir migalha, né? Migalha. Mas é porque eu tô brigando com isso. A gente tem que parar de chegar para a população e falar assim: ai, tadinho da gente, olha como meu filho sofre, olha como fulano sofre, olha ali que ela estava amarrada. Não, a gente tem que falar: eu estou fora do mercado de trabalho, eu não estou girando a economia. Vamos fazer aquela conta básica, assim, se tem uma pessoa que está ali dando assistência para o meu filho, ela está trabalhando, ela vai sair lá para o shopping, comprar coisa, não. Eu estou trabalhando, eu vou girar a economia. Estados Unidos dá esse tipo de suporte, não é porque eles são bonzinhos, não, é porque ele quer fazer girar a economia. Exato. É só isso. Exato. Essa conta não fecha, né? Não fecha. Se a gente continuar desse jeito, não fecha. É isso mesmo. Dani, muito obrigada. Obrigada pela por oportunidade. Esse bate-papo mais uma vez. Sempre muito bom conversar com você. Obrigada pela oportunidade. Pessoal, para quem tá aí, quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, já deixa seu joinha. Assina. Isso, tem que assinar. Quem puder e quiser se tornar membro. Não, tem que assinar. Se você participa sempre aqui, ela sempre está trazendo... Que podcast tem conteúdo sobre esquizofrenia? Ela traz profissionais de ponta aqui. Os profissionais todos envolvidos aqui são os melhores do país, trazendo aqui informação para você. Se sentou aqui... menos de R$10. É, R$7,99 por mês. Você compra o quê? É uma forma de ajudar, né? Essa produção de conteúdo que a gente continue ajudar. trazendo o pessoal aqui para produzir e trazer aqui para vocês cada vez mais. E mandar para o grupo da família para todo mundo participar também. É isso mesmo, pessoal. Compartilhe para o máximo de pessoas. Deixe seu comentário, participe, né? As plataformas vão entender cada vez mais a relevância desse assunto, entregar para mais e mais famílias, que é tudo que a gente quer. Tá bom? E até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.